ou vai ser recorrente em várias das disciplinas. Bom, falando do levantamento de populações propriamente dito, né, a gente pode dividir essa questão do levantamento de populações em dois grupos, digamos assim. As atividades onde você faz um levantamento de 100% dos indivíduos, e esses indivíduos, então, todos eles são levantados, né, contados, eventualmente medidos, ou assim por diante. E isso é, obviamente, um levantamento bastante preciso, né, levantar todos os indivíduos. No entanto, demanda bastante tempo e também, muitas vezes, dinheiro. Para vocês terem uma ideia, é isso que normalmente, por exemplo, o IBGE faz com a população humana, né, a população do Brasil, a cada 10 anos, né, é feito um levantamento como esse. Né. Mas vocês podem, né, então o IBGE é o que faz, passa de casa em casa, pedindo para as pessoas quantos indivíduos, né, quantas pessoas moram naquela casa, faixa etária, algumas questões socioeconômicas e assim por diante. E essas informações depois elas ficam disponíveis na base do governo e são usadas, né, como dados oficiais para diversas políticas públicas, inclusive. Mas, como eu disse, ele é caro fazer um levantamento como esse e requer tempo, né? E agora, se vocês se imaginarem uma situação como essa, vamos pensar, vamos fazer um levantamento de quantas, né, um censo, né, de quantas araucárias a gente tem no Brasil, ou mesmo que fosse em Santa Catarina, literalmente contar todas elas. Então, isso realmente levaria bastante tempo e precisaria de muito dinheiro para executar uma atividade como essa. Por isso que, normalmente, em levantamentos, especialmente de populações vegetais e tal, é utilizado um processo que a gente chama de amostragem. Ou seja, você coleta uma amostra, né, você faz uma amostra daquela população, e a partir dessa amostra da população, você depois vai fazer estimativas para toda a população. Né? Então, é um processo, obviamente, mais simples, né, mais de fácil execução. Claro que tem um determinado erro associado a isso, né, existe, né, então essas possibilidades aí de pequenos erros, um erro aceitável, né. Uma amostragem é o que normalmente, por exemplo, pesquisas de opinião, né, fazem. Vocês devem ter visto, acompanham de vez em quando, né, tem essas pesquisas de intenção de votos, por exemplo, né, e daí diz lá, foram entrevistadas tantas pessoas do período de tanto a tanto, né, e tem uma margem de erro de tantos por cento para mais ou para menos. Então, por que tem essa margem de erro? Justamente porque eles não fizeram censo, o que eles fizeram foi uma amostra da população e, por isso, depois acabaram extrapolando para toda a população humana, digamos assim, né? Bom, o processo de amostragem, diversas possibilidades para fazer sobre o processo de amostragem como um todo, né? Normalmente para espécies vegetais, principalmente árvores, né, se usa um método que se chama parcela ou transecto. Basicamente é você delimitar uma área e dentro daquela área que você delimitou, você contar, medir os indivíduos que estão ali presentes, né? Então, mais ou menos esse desenho, esse esqueminha que vocês têm aí, né? Então, imagine uma área que foi delimitada e ali dentro está fazendo o levantamento dessas palmeiras aí, né? Então, basicamente esse é o método chamado parcelas ou transectos. A diferença entre parcela e transecto é muito mais o formato deles, mas a lógica é mais ou menos a mesma. As parcelas normalmente são mais quadradas ou retangulares, enquanto os transectos são muito mais compridos e longos, né? Já o método de coleta e recaptura, ele é muito mais usado para animais, né? Então, é difícil imaginar que para animais que se locomovem, né, que se deslocam, a gente vai conseguir uma área fixa que eles fiquem ali dentro para mim, né, poder fazer o levantamento. Então, nesse caso, se usa de armadilhas, né, então, nesse caso, armadilhas também pode ser
armadilhas fotográficas, né, então registra uma imagem, ou então armadilhas físicas, onde que o animal é coletado propriamente dito. E a gente faz esse sistema de coleta e recaptura justamente para poder identificar se são os mesmos indivíduos que estão caindo na armadilha ou são indivíduos distintos, né? Então, por isso, e aí é possível estimar qual é o tamanho dessa população à medida que eu começo a ter repetição dos indivíduos que caem dentro dessa armadilha. E, por fim, né, não finaliza, mas um outro exemplo bastante comum é um método de quadrantes, né, também muito usado para levantamento de vegetação, só que em vez de eu ter uma área fixa, como no caso das parcelas, nesse exemplo, eu tenho um ponto, e nesse ponto eu tiro, né, meço os indivíduos que estão nos 4 quadrantes, norte, sul, leste e oeste. Então é um método bastante prático de rápido levantamento a campo, porém, às vezes ele tem algumas dificuldades depois de a gente fazer os cálculos para esse sistema, então ele precisa um pouquinho mais de experiência na hora dos cálculos, né. Em geral, bastante usado e bastante difundido no caso do levantamento de vegetação é o método das parcelas, né. Outra questão importante é que a partir desses levantamentos, né, a gente também pode fazer estimativas de alguns parâmetros para toda a comunidade, né, não só para a espécie em si, mas para toda a comunidade do entorno, aí, como abundância, densidade, frequência e dominância, que são parâmetros que a gente vai, inclusive, ver mais um pouquinho para frente e que vocês vão ter no exercício de vocês dessa semana. Para fazer esse levantamento, então, né, essa amostragem, como eu falei para vocês, a principal ferramenta de fazer isso é o inventário, né? Então, esse inventário ele pode ser chamado um inventário florístico, quando ele só está identificando as espécies. Ele pode ser um inventário florestal, quando, em geral, a gente está medindo os indivíduos, né, para saber o tamanho das árvores, volume de madeira e assim por diante. E ele pode ser, como no caso, inclusive, do estado de Santa Catarina, que faz, nesse momento, um chamado inventário florístico florestal, ou seja, as duas informações ao mesmo tempo, né? E é interessante porque esse tipo de ferramenta, o inventário, ele é muito usado, vocês vão ter bastante contato ao longo do curso e, possivelmente, depois de formados também, com essa ferramenta, porque ele permite fazer estimativas de biodiversidade, por exemplo, né? Estimativas de volume e crescimento, então quanto de madeira tem ali, quanto cresce a cada ano, a cada 2 anos, assim por diante. Parâmetros de fitossociologia, ou seja, quais são as espécies mais frequentes, quais as espécies que são raras, quais as espécies que são endêmicas dentro de uma determinada região. Qual é o estágio sucessional dessa floresta, ou seja, qual é o grau de desenvolvimento? É uma floresta em início do processo de desenvolvimento, de regeneração, ou uma floresta bastante avançada, com centenas de anos, eventualmente até milhares de anos? Também monitoramento da condição desse ecossistema, principalmente se você faz um levantamento agora e um levantamento daqui a 5, 10 anos, você consegue observar essa chamada dinâmica, né? Como que esse ambiente está se comportando ao longo do tempo, né? E uma das coisas que é muito demandado, especialmente, né, já claro, para os profissionais, né, a questão dos licenciamentos, né, para projetos. Praticamente todo o projeto que envolve supressão de vegetação, seja para fazer uma rodovia, uma hidrelétrica, um condomínio, construir, sei lá, uma fábrica, se tiver necessidade de suprimir vegetação, ou seja, de derrubar a vegetação, tem que ter um processo de levantamento dessa vegetação através de um inventário como esse, para ter a autorização, né? É bastante importante nesses levantamentos, né? Praticamente todos esses levantamentos envolvem atividades de campo, né? Ir a campo fazer a amostragem propriamente dito. E isso demanda muito planejamento. E por que isso? Porque tem um custo bastante alto essas etapas de campo.
né? Vocês têm que imaginar que, em geral, né, o acesso é difícil, você não necessariamente consegue ir de carro em todos os lugares, normalmente tem um deslocamento a pé bastante grande, levando equipamentos, né, tem um desgaste físico, né? Então, tudo isso requer um certo grau de planejamento para você conseguir otimizar bem esse processo, né? Além disso, obviamente, o próprio levantamento em si, ele é demorado, ele não é rápido, né? Então, isso também, obviamente, envolve um certo custo. E o que medir? Então, você chega lá, né? Então, eu vou fazer uma amostragem aqui, mas o que eu vou medir propriamente dito? Então, os principais parâmetros que são medidos a campo, no caso de árvores, né? Levantamento de espécies arbóreas, é a altura dos indivíduos, a gente já vai ver por que é importante medir a altura. Um parâmetro muito comum e muito frequente é o diâmetro altura do peito, chamado DAP, ou circunferência altura do peito, então você pode ter as duas medidas, ou DAP ou CAP, né, que é a circunferência altura do peito, também já vamos ver para que ele é usado. Também, eventualmente, variáveis qualitativas, né, como sexo, qualidade dessa madeira, né, onde está presente no componente arbóreo e assim por diante. Vejo que sexo, muitas espécies são chamadas dioicas, são espécies que têm indivíduos macho e têm indivíduos fêmea, como é o caso da araucária, né? Então, em alguns tipos de levantamento, dependendo da espécie, também é importante identificar, né, isso. Imagina se vocês estão fazendo uma estimativa de produção de pinhão, né? Vocês não vão poder fazer estimativa considerando os machos só, né? Vocês vão ter que principalmente considerar os indivíduos fêmea, que é os que vão produzir pinhão. Mas não dá para ignorar e simplesmente autorizar o corte dos machos, porque senão também não vai formar o pinhão. Então vejam como é importante essa distinção clara nesse levantamento, pensando, por exemplo, no manejo da araucária para pinhão. E outra coisa, que talvez é uma das grandes dificuldades ou limitações que a gente tem, a questão de identificação, ou seja, classificação dessa espécie, né? E por que isso? Porque a gente tem uma diversidade muito alta. Para vocês terem uma ideia, só no estado de Santa Catarina, né, a gente tem na faixa aí de 800 espécies de árvores, né? E se vocês lembrarem, inclusive, do exercício sobre os biomas, né, na Mata Atlântica, a estimativa vegetal é na faixa de 20 mil espécies, né, vegetais, não só árvores, obviamente. Então, vejam que não é fácil isso, né, essa questão da identificação, ela requer prática, ela requer treinamento, ela requer conhecimento e bastante dedicação para essa etapa de identificação. Por isso que existem os especialistas em identificação de espécies, né. Bom, o DAP ou CAP, né, é uma medida padrão que sempre é tirada em árvores a 1,30 m de altura. Padrão significa assim, todo mundo mede sempre a 1,30 m de altura. Por que a 1,30 m? Porque a essa altura facilita o serviço, né? Então você não precisa ficar se abaixando lá para medir, né, no chão da floresta, ou eventualmente, se fosse a 2 metros, precisaria, sei lá, de uma escada para conseguir medir isso, né? E outra questão importante é que a maior parte das árvores apresenta pequenas deformidades, chamadas deformidades, próxima ao solo, mas na verdade é natural, ali próximo ao solo, né, há um engrossamento do tronco por causa da fixação dessa árvore no solo, né, e aí, né, um engrossamento do tronco já unindo ali junto com as raízes que prestam esse serviço de suporte. Então, normalmente a 1,30 m, esse tipo de situação já foi superada. Então, a gente já tem um cilindro, né, que é o tronco, mais próximo de um tronco que permita fazer essas estimativas de tamanho de forma mais adequada. Então, para isso, para medir diâmetro dos indivíduos, o que se usa na maior parte das vezes é esse equipamento que está aí na foto da esquerda de vocês, chamada suta. Suta ou paquímetro florestal, alguns vão chamar também.
né, que permite a gente medir o diâmetro dos indivíduos, tá? Também dá para medir diretamente a circunferência, aí se usa uma fita, né? Deixa eu voltar rapidamente aqui num slide anterior, que tinha uma imagem aqui, ó, esse rapaz, por exemplo, ele está medindo a circunferência, ele está usando uma cinta, uma fita, para medir a circunferência desse tronco. As duas formas são possíveis, elas geram informações que são idênticas, só em escalas distintas, né? Um é diâmetro, o outro é circunferência. Tá? Então, existem, inclusive, várias normas de como você deve medir uma árvore propriamente dita. Mas, para o nosso exercício dessa semana, e aqui da ecologia de populações, basicamente o que vocês precisam saber é que o diâmetro é um elemento bastante importante de medir os indivíduos e que ele sempre é tirado a 1,30 m, por isso se chama diâmetro altura do peito. A altura do peito significa 1,30 m. Uma outra informação importante, então, como eu já comentei, é a altura dos indivíduos, né? Esses dois parâmetros, altura e diâmetro, permitem estimativas de volume. A gente já vai ver lá na frente um pouquinho. Então, é por isso que um dos principais parâmetros medidos é a altura. E tem várias possibilidades de medir a altura também das árvores, né? A principal variável é a altura total do indivíduo. O que significa isso? Da base até a última folha, até o último ramo dessa planta. Isso é a altura total desse indivíduo. Em algumas situações específicas, é feita também a medição de altura de fuste, ou seja, a altura do tronco, né? Aqui é principalmente quando é para um aproveitamento de madeira, essa informação ela é mais importante, né? Quando a gente está fazendo mais levantamentos da ecologia da floresta, aí geralmente se usa mais a altura total dos indivíduos. Como que se mede a altura? Possivelmente vocês devem lembrar, devem ter feito algum exercício no segundo grau, na preparação para vestibular, para Enem, assim por diante, de como fazer estimativa da altura de uma árvore, né? E aí podendo usar, inclusive, princípios geométricos e trigonométricos, né? Então, basicamente, né, a distância desse observador até o objeto, né? Então, com ângulos ou com distâncias, vocês podem fazer essas estimativas da altura da árvore, né? Não que isso está errado, isso está correto, né? Mas hoje em dia a gente utiliza e pega esses princípios, ou geométricos ou trigonométricos, né? E eles já estão incorporados em equipamentos que nos auxiliam nesse processo de medir a altura de uma árvore, né? Um exemplo disso é esse ipsômetro eletrônico, né? Então ele usa essa lógica dos princípios, nesse caso, princípios trigonométricos, para fazer a estimativa da altura da árvore, né? E tem esse outro ipsômetro, um pouco mais sofisticado, inclusive, obviamente mais caro, que também é usado para fazer esse tipo de estimativas, né? Então, são equipamentos que vocês, né, ao longo da formação de vocês vão ter contato, né? A gente tem no campus, no curso aqui os equipamentos, vocês vão manuseá-los e assim por diante, né? Tem a disciplina específica sobre como fazer esse tipo de medição e assim por diante. Mas agora o que é importante vocês terem claro, né, é a importância dessas informações de diâmetro e altura para fazer algumas estimativas lá dentro da ecologia das populações. E por fim, né, em termos de informação, o volume. Então, o volume, ele é basicamente estimado a partir dessas duas informações, que é o DAP, o diâmetro, altura do peito, e a altura, né? Nesse caso, se vocês lembrarem ali do início da aula, eu comentei rapidamente desse inventário que o Estado de Santa Catarina faz. Inclusive, recomendo bastante quem tiver interesse, né, dar uma olhada lá no site do inventário, porque tem muitas informações sobre as nossas florestas bem interessantes lá.
Entre elas, né, tem essas estimativas de como fazer o cálculo do volume de uma árvore e, consequentemente, de uma floresta, né? E aí tem essa fórmula ali embaixo, bastante elaborada, né? Vocês não vão usar, por enquanto, essa fórmula, mas eu quero que vocês saibam que existe e que, para isso, a gente usa essas duas informações, que são o diâmetro e a altura dos indivíduos. Bom, a partir disso, aqui ficou um erro, mas a partir disso, também é possível fazer estimativas de abundância, densidade e frequência dos indivíduos. O que é isso? Que informações são essas? Essas são informações, basicamente, que vão nos ajudar a entender como que esses indivíduos estão distribuídos na minha área de levantamento, né? Então, talvez vocês já devem ter ouvido essas expressões. Ah, essa planta é muito frequente, essa espécie é muito abundante. Ah, tem uma alta densidade dessa outra espécie aqui. Então, mas será que é tudo a mesma coisa, essas informações? Ou será que elas são distintas, né? Então a gente vai ver um pouquinho como calcula cada uma delas e como, de certa forma, elas trazem informações complementares àquilo que a gente está querendo fazer em termos de informação da população como um todo. Então, nesse caso, imaginem que vocês têm uma área lá, uma área de um parque, uma unidade de conservação, uma área de vegetação nativa, tal, que vocês queiram conhecer como tá, né, as populações dessas 3 espécies de palmeiras aqui. Essa palmeira mais clara aqui, que eu vou chamar de palmito, essa palmeira mais escura, que eu vou chamar aqui de gerivá, e essa palmeira menorzinha que está ali só numa dessas parcelas, num desses quadrados, que é vou chamar aqui de butiá. São só nomes genéricos aqui, só para vocês entenderem como que seria possível ter essas informações a partir de um levantamento como esse. Então, imaginem que tem essa área que eu quero fazer o levantamento, mas, né, voltando bem ao início da nossa aula, o censo é muito caro, né, uma área grande, eu não tenho recurso nem tempo suficiente para isso, então eu vou optar por uma amostragem. Nesse caso, o que eu fiz? Eu fiz uma amostragem com 4 parcelas. Cada uma delas é um quadradinho desses que vocês estão vendo aí, né? E aí eu fui lá e contei essas palmeiras que eu queria conhecer como que estava a ocorrência delas, né? Dentro de cada um desses quadrados aí eu contei as palmeiras que tinham lá dentro, né? Só para vocês, então, depois já engatar ali nos nossos cálculos, assim, né? Ligar com os nossos cálculos. Cada uma dessas parcelas aí, cada um desses quadrados tem 10 por 10 metros, né? Significa 100 metros quadrados, cada uma delas. Cada uma tem 100 metros quadrados, e eu fui lá e fiz no local 4 parcelas, então, de 100 metros quadrados, certo? Bom, qual é a primeira informação que a gente vai, a partir daí, fazer as estimativas? A primeira delas é a abundância, tá? E a abundância, ela pode ser subdividida, digamos, em abundância absoluta e abundância relativa, né? O que é a abundância absoluta? É contar o número de indivíduos de cada uma das espécies. Literalmente contar. Então, vejam aí, para a espécie palmito, que é essa palmeira mais clara, né, eu fui lá e contei 27 indivíduos. Se eu não contei errado aqui, né, eu contei 27 indivíduos. Para a palmeira escura, que é o gerivá, eu fui lá e contei 10 indivíduos. Vejam que essa minha contagem, ela está considerando as 4 parcelas, certo? Então, no caso do gerivá, né, tem 2 numa, mais 3 na outra, 5, mais 2 na outra, 7, mais 3 na outra, 10. 10 indivíduos. E do butiá, que é essa palmeira pequenininha aí, contei 24 indivíduos. Então, se eu não contei errado, no total tem 61 indivíduos dessas 3 palmeiras na área do meu levantamento, certo?
Bom, a abundância relativa, ela é a mesma informação, só que ela está em porcentagem. E por que isso? Porque às vezes é mais fácil as pessoas entenderem, né, se é muito ou pouco abundante quando isso está em uma proporção, como é a porcentagem. Para mim fazer isso em porcentagem é uma regra de 3 simples, né? Então está colocado, inclusive, ali para vocês, né? Então, 61 indivíduos é 100% dos indivíduos de Palmeiras que eu tenho ali na área, né? Se, no caso do Palmito, eu encontrei 27, quanto isso representa em porcentagem? Então, representa 44,3%. E está lá, né, então, colocado 44,3%. Perguntas, pessoal? Dúvidas sobre como eu cheguei nessa informação de que o Palmito tem 44% dos indivíduos de Palmeiras na área? Tentem fazer aí, vocês façam rapidamente, use um celular, uma calculadora e assim por diante, para o Gerivá, para ver se vocês chegam nesse mesmo valor que eu tenho ali. Por favor. Eu aguardo um minutinho aqui. A Laís disse que conseguiu encontrar. Alguém teve dificuldade de entender de onde veio essa informação? O arredondamento, sim, pode dar uma pequena diferença, dependendo a quantidade de casas decimais, né, que vocês usaram para fazer a conta ali. Pode dar uma pequena diferencinha, assim. Tranquilo? Então eu posso avançar? Rafael, eu só não entendi se você quer dizer que não encontrou o valor ou que não tem problema, podemos seguir. Beleza, obrigado. Então, isso significa abundância. E vejam que nessa informação, né, a espécie mais abundante que a gente tem é o palmito, né? O butiá está ali perto e a menos abundante é o gerivá, né? É o que tem a menor abundância. Bom, segunda informação, densidade, né? A densidade, ela deriva da abundância. Ela é uma informação complementar, digamos assim, à abundância. E só que a densidade, ela é estimada sempre por hectare. Essa é vamos dizer, a unidade que se usa para fazer o cálculo de densidade. E por que se transforma para hectare essa informação? Para poder comparar com outras áreas de levantamento. Então, todo mundo, em geral, acaba transformando essa informação de abundância para densidade, por hectare, no caso, para poder comparar diferentes levantamentos que foram feitos em diferentes regiões, com tamanhos distintos e assim por diante. Então, é como se fosse uma escala única, né? Bom, para quem não tem nenhuma noção do que é um hectare é uma área, né, de 10 mil metros quadrados. É muito importante vocês, de certa forma, gravar essa informação, porque ela é muito usada em muitos tipos de trabalhos, informações e assim por diante, essa escala do hectare. Então, gravem bem essa informação do 10 mil metros quadrados. Para quem não tem noção nenhuma do que isso significa do ponto de vista, né, de ocupação do espaço,
Um campo de futebol é mais ou menos meio hectare. Varia um pouco, porque depende das dimensões também, variam, nem todos os campos têm o mesmo tamanho, por incrível que pareça. Mas é mais ou menos 2 campos de futebol, tá? Então, gravem, 1 hectare, 10 mil metros quadrados, tá? Para mim fazer a estimativa, então, por hectare desse meu levantamento, eu tenho 2 caminhos. Um caminho é usar o que a gente chama fator de conversão. O que seria isso? Quanto que a minha área do levantamento é menor do que 1 hectare, tá? Então, nesse caso, 1 hectare, 10 mil metros quadrados, dividido por 400. Por que 400? Porque cada parcela é 100 metros quadrados. Eu tenho 4 parcelas, consequentemente, eu tenho 400 metros. Então, 10 mil dividido por 400, 25. Então, esse é o meu fator de conversão. Então, significa que para mim saber a estimativa, por exemplo, do palmito por hectare, eu tenho que multiplicar o 27, que foi o que eu encontrei, por 25, que dá 675. Uma outra forma de fazer isso é por uma regra de 3, né? Da mesma forma que o anterior. Nesse caso, eu encontrei 27 indivíduos de palmito em 400 metros quadrados, né? Em 10 mil metros quadrados, que é 1 hectare, quantos eu encontraria? De novo, uma regra de 3 simples e dá os 675, que é o tamanho, né, a quantidade, a densidade de palmito por hectare, indivíduos por hectare. Tá? Então, novamente, eu peço que vocês... Sim, Rafael, o hectare é uma medida padrão, 10 mil metros quadrados. Sempre 1 hectare vai ser 10 mil metros quadrados. Então, novamente, eu peço que vocês façam o cálculo, que pode ser ou o cálculo... Pode ser ou o cálculo com o fator de conversão, ou o cálculo com a regra de 3, para fazer a estimativa ali para o Gerivá e para o Butiá, para ver se vocês encontram, digamos, os mesmos valores que eu encontrei. De novo, eu deixo aí um minutinho aí para vocês darem uma calculada. Se alguém está perdido por algum motivo, ó, professor, não estou entendendo nada do que você está falando, estou perdido, dá um alô aí no chat ou no microfone, o que for, para que daí eu possa retomar. Né? Então, vejam aí, façam as estimativas de vocês. A Laís, a princípio, eu acho que conseguiu ali, né? Diz que deu 250 por Gerivá. Alguém está com dificuldade, pessoal, nesses dados? Não está sabendo de onde está vindo o valor? Marcelo ali confirmou também que encontrou os mesmos valores. Vejam que... Por que essa informação ela é interessante? Porque agora eu sei, ó, o palmito eu encontrei 675 indivíduos por hectare. Lá num outro levantamento que foi feito, sei lá, no Rio Grande do Sul e tal, com o palmito, eles encontraram 5 mil indivíduos por hectare. Então eu consigo saber, então aqui na minha região eu tenho, né, uma densidade bem menor do que lá. O que será que está acontecendo? Será que em Santa Catarina está tendo mais roubo de palmito do que lá no Rio Grande do Sul? Será que aqui tem algum problema com polinizador ou com dispersor? Não sei, daí eu vou poder ir atrás da informação, mas vejam como ela, de certa forma, ajuda nós depois a construir,
inclusive, as hipóteses sobre isso. Na verdade, não, Marcelo. 400 metros são os 4. Cada um deles tem 100 metros quadrados. Tá essa informação ali na tela para vocês, né? A área de cada parcela, 100 metros quadrados. E as 4 juntos têm 400 metros quadrados. Porque veja, por que isso é importante? Eu acho que você chama atenção com razão. Porque o 27, que é o número de palmitos ali, eu encontrei quando eu contei os 4, certo? Então, por isso que eu tenho que usar os 400. Mais alguma dúvida sobre isso ou a gente pode seguir para a próxima? Bom, a próxima é a frequência. A frequência significa assim, em quantas parcelas dessas, quantas áreas dessas, né, que são as parcelas, eu encontrei cada uma das espécies. Então vejam que no caso do palmito, né, que é essa palmeira mais clara, das 4 parcelas, eu encontrei elas em 3, né? Então foi isso que eu coloquei lá, ó, frequência absoluta. Eu encontrei palmito em 3 parcelas. O gerivá, que é a palmeira escura, eu encontrei em 4 parcelas. E o butiá, que é a palmeira pequena, eu encontrei em apenas uma parcela. Então, por isso que está lá essa informação, 3, 4 e 1. É o número de parcelas que eu encontrei as 3 espécies. A frequência relativa, de novo, é em porcentagem, só que é um pouquinho diferente da outra. Também é regra de 3, mas um pouquinho diferente da outra. Vejo que 4 parcelas é 100%, é o total do meu levantamento é 4 parcelas. Então, 4 parcelas é 100%. Se eu encontrei palmito em 3 parcelas, significa, então, 75%. Certo? Uma regrinha, novamente, de 3 simples, né? Então, obviamente, por gerivá, que eu encontrei nas 4 parcelas, eu tenho 100%, né? E se vocês fizerem essa regrinha de 3 para o butiá, né? Então, vai encontrar 25%. A frequência é um pouquinho mais simples, né? O entendimento, né? Acho que não tem grandes dificuldades. Alguma dúvida? Então vejam como essas informações, abundância, densidade e frequência, elas não são a mesma coisa, né? Como eu comentei com vocês, e elas são complementares. Tá? Então vejam que o butiá é uma espécie até bastante abundante, né? Com uma alta densidade, né? Quase igual ao palmiteiro, né? Mas pouco frequente. Ou seja, não é todos os lugares que eu faço o levantamento que eu encontro o butiá. Diferente do gerivá, que o gerivá tem baixa densidade, ou seja, poucos indivíduos, mas praticamente todo lugar que eu faço o levantamento eu encontro o gerivá. Percebem como são informações que são complementares? Oi, Laís. A frequência absoluta é simplesmente eu contar em quantas parcelas eu encontrei. Então, por exemplo, no caso do palmito, eu encontrei, achei, né, em 3 parcelas. No caso do gerivá, eu achei ela em 4 parcelas, nas 4 que tinha, né? E no caso do butiá, eu encontrei em apenas uma parcela. Então, a frequência absoluta é a quantidade de parcelas que eu encontrei cada uma delas. Bom, por fim, a dominância.
A dominância está aqui em ponto de interrogação, porque a gente não vai poder calcular hoje. Mas o que significa dominância? Basicamente, quanto de espaço, de volume que aquela espécie ocupa, né? E eu sempre uso um exemplo bem, assim, que eu considero prático, né? Imagine vocês na sala onde vocês estão, no quarto, na cozinha, sei lá onde vocês estão fazendo a aula, que tem um elefante e 100 ratos junto com vocês aí, certo? Se você pensar em termos de abundância e densidade, tem muito mais rato do que, né, um elefante, obviamente, tem 100. No entanto, seguramente o elefante vai estar ocupando um espaço muito maior, né? E seguramente ele vai pesar mais do que também os 100 ratos. Então, isso seria dominância, né? Então, você tem que ter uma noção de tamanho dos indivíduos para você conseguir fazer essa estimativa de dominância. E vejam que nesse nosso exemplo a gente não tem isso, a gente só tem quantidade, a gente não tem tamanho. O que seria o tamanho? Justamente medir o diâmetro e a altura, né, que vocês vão receber no exercício de vocês, mas que aqui, nessa nosso exemplo, no meu exemplo aqui, não tem como fazer essa estimativa de dominância, tá? Mas isso é dominância, quanto que ocupa de espaço, de volume, de peso esses indivíduos. Então, nesse caso, o tamanho importa significativamente, não só a quantidade de indivíduos. Certo? Alguma dúvida sobre essa tabela que tem essas informações de abundância, densidade e frequência? Tranquilo? Então, gravem essa tabela na memória de vocês, tá? Porque é basicamente isso que vocês vão fazer no exercício dessa semana. Claro, vai estar disponível também, né, para vocês lá no Moodle e tal. Mas gravem isso na mente de vocês. Bom, qual é a tarefa? Finalmente chegamos na tarefa, né? A tarefa já está lá no Moodle, eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente, já na sequência, né? É um exercício trabalhoso, não é difícil, é trabalhoso, tá? Por isso, vocês vão ter 2 semanas para fazer esse exercício, em vez de normalmente uma semana, como é regularmente as nossas atividades práticas. Então, vocês vão ter 2 semanas para fazer essa atividade. E na próxima semana, inclusive, a gente vai se reunir para tirar dúvidas, né? Então, vocês, né, vão tentar fazer ao longo dessa semana o exercício e na próxima semana a gente vai se encontrar para tirar as dúvidas que vocês, porventura, tenham sobre como executá-lo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês agora o exercício, então, que vai estar lá no Moodle para vocês. Nesse caso, vocês já devem estar vendo ali um Word, né? Ou vai estar entrando agora. Que é o exercício propriamente dito. Então, nesse caso, diferente do que a gente acabou de fazer, é um levantamento real, né, dados reais, com espécies reais que foram feitas a campo e tudo mais, né? Então, um profissional fez um levantamento numa comunidade de 3 hectares, né? Para isso, ele optou por uma amostragem de 5 parcelas de 100 metros quadrados. Vejo que aqui são 5 parcelas, no exercício de vocês anterior era 4, né? Então, 5 parcelas de 100 metros quadrados. Ele levantou o diâmetro e a altura total dos indivíduos, além de identificar as espécies, né? Então, classificou essas espécies, identificou essas espécies. E os dados estão colocados abaixo. E aí, em vez de um desenhozinho, como vocês tinham no anterior, vocês têm as informações, né? Da parcela 1, da parcela 2, da parcela 3, da parcela 4. Assim como o diâmetro e a altura. E a espécie, né? Para esse exercício dessas próximas 2 semanas,
vocês não vão usar essa informação de diâmetro e altura, tá? Mas para um exercício que a gente vai ter mais para frente, vocês vão usar essa informação de diâmetro e altura. Quer dizer, até vão agora, mas não propriamente dito os detalhes dela, mas fiquem atentos. Com base, então, no levantamento, nesse levantamento, vocês têm que responder 3 perguntas. Quantas espécies foram encontradas? Então, se lembra que no exercício anterior nós tinha lá 3 palmeiras, né? Que era um exemplo hipotético. Aqui são um exemplo real. Então, vocês vão ter que contar quantas espécies foram encontradas. Qual é o diâmetro e a altura média? Então, vocês têm ali vários indivíduos, né? Então, vocês vão ter que calcular o diâmetro médio, vão ter que calcular a altura média. Tá? Para isso, já adianto para vocês que além dessa esse Word que está aqui com as informações básicas, eu também deixei no Moodle uma planilha Excel. Então, quem tem familiaridade com Excel, sabe trabalhar com Excel, pode facilitar, né? Fazer essas contas usando o Excel. E qual a abundância, densidade e frequência de cada espécie? E é nessa pergunta 3 que vem exatamente igual àquela planilha anterior que eu acabei de dizer para vocês fixarem na mente de vocês, que vocês precisam montar, né? A primeira coluna com as espécies e depois com abundância, densidade e frequência. Vejam, não é um exercício difícil, a gente acabou de fazer um exemplo, né? Vocês acabaram de acompanhar um exemplo, viram como é bastante simples, é basicamente regra de 3. No entanto, ele é trabalhoso e ele demanda atenção. Tá? E é por isso que vocês vão ter essas 2 semanas para realizar essa atividade especificamente. Tá? Obviamente, podem contar com a monitora, podem contar com o professor. Como eu comentei, na semana que vem, na segunda-feira, no horário da aula de vocês, regularmente agora, no caso da turma de vocês, 3h10, vocês terão esse momento para tirar dúvidas, antes de postar a atividade propriamente dita, que será somente daqui a 2 semanas, no dia 12. Então, não tem a necessidade de entregar na próxima segunda, e sim na outra segunda, no dia 12. Certo? Dúvidas, pessoal? Sobre o que precisa ser feito? Ô, professor, ali na tabela anterior, tava mostrando o domínio. O que seria o domínio mesmo? Dominância. Dominância. A dominância é aquela história que eu falei para vocês de ocupação do espaço, da história dos ratos e dos elefantes, certo? Uhum. No entanto, nesse exercício vocês não vão calcular a dominância, tá? Não se preocupe. Só exatamente aquilo que a gente calculou no exercício, que é a abundância, densidade e frequência. Tá ok. Mais alguma dúvida sobre o que precisa ser feito nesse exercício? Deixa eu voltar, inclusive, lá. Na tabela Excel aparecem todas as 5 parcelas daí? Sim. Tá aqui. Na planilha do Excel, daí tem a informação bruta, digamos assim, né? Das 5 parcelas. Né? Não, eu achei aqui agora. Porque esse Excel aqui não tinha aberto ainda. Da minha parte seria isso mesmo. Tá. Vamos ver, então, uma segunda tarefa para vocês. Como nem tudo são flores, né? Talvez vocês já devam ter observado, quem não observou, né? O plano de ensino de vocês prevê que vocês vão apresentar um seminário sobre espécies exóticas invasoras, né? E está previsto para aquela semana, justamente da semana do dia 12 ao 17, né? É a semana que a gente tem, vocês têm a prova, né?
e está lá previsto como atividade prática o seminário. Como, obviamente, nessas condições remotas, a gente não tem como realizar esse seminário, como seria feito numa sala de aula e tal. Então, o que a gente propôs já desde o semestre passado é um vídeo. Então, vocês vão elaborar um vídeo sobre uma espécie exótica invasora. Bom, o que é uma espécie exótica invasora? Espécie exótica é toda aquela que não tem uma ocorrência regional, ou seja, naturalmente ela não ocorre naquela região. E aquela região, vocês podem pensar o estado de Santa Catarina, podem pensar o bioma Mata Atlântica, podem pensar o Brasil como um todo. Ele simplesmente não ocorre ali, ela não tem uma ocorrência natural. Mas, por algum motivo, essa espécie ela foi introduzida. E essa introdução da espécie ela pode ter sido feita de forma acidental, então por acaso acabou sendo introduzida, ou ela pode ter sido introduzida de uma forma proposital, ou seja, as pessoas introduziram para fins econômicos, fins ornamentais, fins, sei lá, de lazer, de algum motivo, introduziram essa espécie. E, por algum motivo também, essa espécie começa a gerar um prejuízo, principalmente um prejuízo ecológico ou um prejuízo à saúde das pessoas. Eventualmente também um prejuízo econômico, mas o principal foco da espécie exótica invasora é aquela que gera um prejuízo ambiental, então um prejuízo ecológico e um prejuízo à saúde das pessoas. Tá? Um exemplo disso, o mosquito Aedes aegypti. Ele não é nativo do Brasil, ele foi introduzido, nesse caso acidentalmente, né? Eu não imagino que ninguém um dia pensou assim, vamos levar uns mosquitos lá para o Brasil, né? Mas eventualmente aconteceu, veio junto com os navios, no caso, para o Brasil, na época aqui, né, das navegações. E hoje o mosquito gera uma série de prejuízos, tanto econômicos quanto à saúde, né? Transmissão de dengue, chikungunya, zika, tudo associado a esse mosquito, né? Então, é um exemplo de uma espécie que não ocorria no Brasil, foi introduzida, nesse caso, acidentalmente, e hoje gera um prejuízo bastante significativo. Né? Então, isso é uma espécie exótica invasora. Bom, esse vídeo que vocês vão ter que elaborar, né, e postar ele lá naquela semana ali, do dia 12 a 17, vocês têm que abordar, então, a origem dessa espécie, né? Então, da onde veio essa espécie, porque ela não é uma espécie nativa, é uma espécie exótica. Como que ela foi introduzida? Então, se foi introduzida acidentalmente ou propositadamente, né, por algum motivo. Qual é o prejuízo que ela causa e como é possível fazer o controle dessa espécie. Então, todas essas 4 informações básicas precisam estar contidas nesse vídeo que vocês vão preparar sobre as espécies. Bom, e que espécies? Então, as espécies, eu fiz uma certa seleção aqui das espécies, né? E vocês podem ir colocando ali no chat, escolhendo, digamos assim, quais são as espécies, ou qual é a espécie, no caso, né, que vocês querem fazer esse seminário. Eu já vou, inclusive, colocando aqui daí no meu slide. Eu acho que saiu da tela principal. Eu fiz errado, desculpe. Eu era para ter saído do modo de coisa. Desculpe, valeu por mim. Indicar. Então agora eu acho que vocês conseguem ver as espécies, né? Vocês não podem repetir aquilo que os colegas já escolheram, porque vocês vão, inclusive, ver os vídeos dos colegas, né? Então, a ideia é que vocês todos tenham acesso a todos os vídeos e, portanto, né, eles precisam ser distintos.
Aqui o Carlos já escolheu, já estou copiando aqui. Esse aqui é tipo tempo real acontece a coisa. A vida, a goiabeira. Oh, Deus brasileiro. Deixa eu. Quem tiver dúvida, tudo bem, não precisa fazer, não quiser escolher hoje, tudo bem, mas daí as opções sempre vão diminuindo, né? Aqui eu estou seguindo uma sequência, então a Isadora é o mexilhão. O Renan vai ficar com a uva do Japão. O Luan vai ter que escolher outra. O Renan acabou postando primeiro. Marcelo, Caracol. Cristiano Mico. Agora até eu me perdi aqui, onde que tá o Mico aqui. Lua Casuarina. E o Rafael Bagre africano. Pedro Leucena. Eu não copiou aqui. Alguém não escolheu? Ficou sem? Todo mundo tem sua espécie? Alguém ficou com dúvida no que precisa ser feito nesse caso das espécies exóticas? Volta o slide ali anterior, ali, professor, tem como? Sim. Os prejuízos é tanto econômico como tudo. Isso, econômicos, a saúde e também ecológicos. Às vezes, a saúde não tem, ou o econômico não tem. Ecológico, com certeza, tem que ter, porque senão ele não seria considerado uma espécie exótica invasora. Mas, às vezes, o prejuízo econômico é pouco significativo, ou às vezes um prejuízo à saúde das pessoas também é pouco significativo, mas com certeza um deles deve existir. Sim. É. Também, na turma anterior, alguém perguntou se precisava aparecer no vídeo. Não, não necessariamente precisa aparecer no vídeo, né?
Mas o que a gente imagina é que tenham as informações, tenham imagens e também tenham um áudio, né? Então você pode falar, né? Você deve falar, explicar, né, para os seus colegas sobre aquela espécie, sobre esses itens aí que estão colocados, mas não obrigatoriamente precisa aparecer né, seu rosto ou você como um todo. Uhum. Então isso é uma opção de vocês, né? Tá. Aí o vídeo pode ser, vai da criatividade, né, então. Sim, sim, vocês podem. Eu sei que algumas pessoas têm talvez um pouco mais de habilidade em preparar um vídeo, fazer um vídeo, assim por diante, outros nem tanto, né? Pode usar uma estratégia de apresentar slides, gravar você falando, né? Esses slides e depois apresentar como um vídeo, né? Como normalmente é as minhas aulas, né? Se vocês observarem. É que eu não estou preparando um vídeo, né? O que eu faço é gravar a aula propriamente dita, mas é isso que acontece, né? Então você tem uma sequência de slides e a pessoa falando sobre aquilo, né? Pode ser assim, ou pode ser um vídeo um pouco mais elaborado, como vocês encontrarem aí a criatividade de vocês também. Não tem problema nenhum. Tranquilo. Se vocês forem usar materiais da internet, como fotos ou vídeos de outras partes dos vídeos, né? Porque não pode ser todo o vídeo tem que ser de vocês, mas se vocês forem pegar um pedacinho de uma imagem de outro vídeo ou uma foto da internet, não esqueçam que vocês precisam citar a fonte. Né? Se não for de vocês, vocês precisam citar qual é a fonte, da onde vocês tiraram aquela imagem ou vídeo, porque isso, obviamente, tem a questão de direitos autorais e tal, que tem que ser respeitado. Tranquilo, então, pessoal? Não, tranquilo, professor. Atentos às duas tarefas que vocês têm, tanto a ecologia de populações quanto a do vídeo. Semana que vem, nesse horário, no horário da aula, eu vou estar disponível. Se vocês tiverem dúvida tanto de um quanto de outro exercício, a gente pode tirar ainda na semana que vem, sem problema nenhum, porque vocês só têm, né, que postar, no caso das populações, no dia 12, até o dia 12, e no caso do vídeo, ainda vocês têm até o final daquela semana. Então tem um prazinho um pouquinho maior. Mas se vocês, qualquer dúvida que vocês tenham e tal, não deixe para a última hora, aproveitem, consultem a monitora ou, né, guardem essas dúvidas e tal para esse dia 5 tirar a dúvida no horário da aula prática, no caso, né? E daí depois esse vídeo vai ser disponibilizado para os colegas. Isso, depois a gente vai colocar, organizar isso em links, né, para poder disponibilizar